canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Sejam bem-vindos, bem-vindas, muito bem-vindos ao Depois do Final, o podcast que você está ouvindo aqui na nossa rádio fictícia, a FM Contando Histórias com Inês Marcondes. E esse é o nosso segundo encontro, onde hoje temos, além da nossa, aquela convidada que veio da primeira vez, muito especial, nós temos também uma psicóloga que vai nos ajudar a entender melhor as personagens das nossas histórias. E preparem-se para mergulhar em emoções e repetições que nos acompanham para além das histórias. E essa emissora é totalmente patrocinada, mantida por você, sim, por você, com sua inscrição, seu like, seus comentários, e não custa nada, mas para nós é essencial para podermos continuar com o nosso canal Contando Histórias. Por favor, se apresentem. Bom, eu sou Veronilda Ramos, sou psicóloga há 30 anos, formada na Unisal de Lorena. E estou aqui hoje a convite de Inês Marcondes, sentindo muito honrada com isso. Nós que nos sentimos honrados. E você se apresente novamente, a nossa terapeuta holística. Oi, tudo bom com todos? Eu estou muito contente de estar aqui novamente. Gratidão pelo convite, Inês, Lucélia, muito obrigada. Estamos aqui para somar sempre. Gratidão. A nossa produtora executiva, a Lucélia Reis, atriz também. Oi, pessoal, meus cumprimentos mais uma vez. Hashtag sorriso até as orelhas. Então, para começar nosso primeiro bloco, não é? Vamos ouvir a nossa psicóloga, Veronilda. Veronilda, como foi a história que mais te tocou do canal? Pois é, a história que mais me tocou foi Obelina, que é essa história que eu quero comentar hoje. Então vamos lá. Você trazer para nós as suas considerações pela personagem da Obelina. Como a esperança, né, e a expectativa pode se manter mesmo diante da ausência e da perda? Então, eu fui analisando de acordo com a narrativa da história, né? É um outro tipo de análise. Mas eu pude perceber que Obelina é uma pessoa, assim, de bem com a vida. E a expectativa dela era do reencontro de um amor do passado. E ela ficou na expectativa, na esperança de reencontrar, de trazer toda a fervor, aquela alegria que ela sentia antes. E não foi para ela, não foi tão difícil assim, porque tudo para ela era alegria, era possível. Então, foi uma vida mais tranquila. Foi um amor que transcendeu a tudo, né? Sim. A todo o tempo, a distância, a falta de notícias, enfim. E quais são, assim, existem efeitos emocionais que podem ser causados pela espera por alguém que não volta? E como isso molda a vida de uma pessoa que está ali naquela espera, vivendo aquilo, né? Cultuando aquela espera? Esse efeito emocional surgia todo final de semana. Ela cumpria um ritual sagrado para ela. Todo sábado ela acordava, tomava um banho, aquele banho de horas, colocava seu melhor vestido, sua melhor roupa. E o doce de morango. E ia para a cozinha fazer a geleia de morango. Doce, né? Aquele doce de morango maravilhoso. E que o amor, esse amor dela do passado, gostava muito. Então ela fazia pensando nesse amor, pensando nessa volta e nesse reencontro combinado. Então foi assim que ela foi levando a vida. Todo sábado ela tinha um ritual. Com certeza que, como a pessoa não aparecia, vinha a frustração, né? Que é normal, é natural, a dor.
Mas ela acordava no dia seguinte e pensava, vamos em frente. Vou pegar a geleia de morango e vou distribuir para as pessoas que eu gosto. E no próximo sábado, farei de novo. Que coisa, né? É bem interessante esse tipo de, como se diz... Maneira de ver a vida, né? De estar ali, não é? Ela criou, né? Criou uma história, toda uma redoma. E isso não afetou ela, assim, ela conseguiu fazer com esse amor, essa espera, esse ritual, fosse algo assim que desse base para ela ficar. Vida, né? Vida, exatamente, vida para ela continuar sem se abalar, sem se desvirtuar, sem sair do caminho, e viver uma vida dela normalmente. Sem entrar em depressão, isso, né? Exatamente. Ela escolheu ver o copo meio cheio, né? Porque ver o copo meio vazio. Ela escolheu isso, exatamente, Fran, não é? E ela não, e assim, desse amor, e ela não teve outro amor, o amor dela foi fiel. É impressionante, né? Foi um amor fiel. Sabe, um ganchinho só. Porque quando vocês falaram do copo meio cheio, copo meio vazio, eu lembro que a vida, no resumo, é igual uma moeda, ela tem duas faces. A gente tem que escolher para qual face nós vamos dar foco, para qual face nós vamos ficar olhando o tempo todo. É a face do bem, é a face do mal, é a face do amor, é a face, né, do ódio, é a face da alegria, é a face da tristeza, a face da reclamação, ou a face da gratidão, e etc. Então, para qual face da moeda nós vamos olhar nas nossos vídeos daqui para frente? A todo momento. Só me lembrei disso. É uma escolha, né? Sempre uma escolha. A Belina fez a escolha dela. De dizer de boa, independente de... Com a certeza que ia vir esse encontro, né? Ia acontecer esse encontro aí. E tem como lidar, né? Porque muita gente, eu sou um exemplo de lidar entre a solidão e a solitude. Às vezes eu costumo dizer que a solidão, às vezes, vem dar um chega para lá na solitude e se apodera de mim, faz com que eu pense, ai, que saudade, que vontade de ter alguém, vontade de beijar na boca, vontade de ter alguém que ligue para mim e fala, ai, Inês, tô com saudade de você, aquela coisa toda, né, que envolve um relacionamento, porque por mais que a gente fale, ai, eu tô bem sozinho, mentira, tem hora que a gente sente vontade de ter alguém, com certeza, de tomar um café junto. Apesar que eu não tomo café sozinha, né? Espiritualmente. Não. Então, mas como lidar com a solidão quando ela é permeada por lembranças de amor intenso e a vida consegue seguir em frente, independente dessa solidão permeada por lembranças? A solidão tem várias vertentes, isso. A pessoa que sabe conviver com a solidão, essa pessoa está pronta para conviver com qualquer pessoa. Porque primeiro ela precisa aprender a conviver com ela mesma e depois conviver com o outro. A Belina teve esse tempo, e foi um bom tempo, que ela aprendeu a conviver com ela de uma maneira saudável. Interessante. De uma maneira saudável. E aí, sim, ela estava pronta para conviver com outra pessoa que... E fiel, né? E ela se manteve fiel, leal com esse amor. Pessoa que, para ela, dentro dela, era o amor da vida. Exatamente. Né? Que bela colocação. O amor da vida. Exatamente. E quando o amor da vida é constatado, é enxergado, é que a pessoa enxerga e fala, não, eu sinto, eu percebo. Esse é o meu amor. É o amor da minha vida. E ela não precisou de ter outro amor. Ela viveu ali. Ela viveu ali. Ela viveu na expectativa, na esperança. E isso é muito bonito. Isso aí eu fico assim... quando eu consigo vislumbrar uma pessoa assim, eu fico até emocionada. Porque é um exercício. Um exemplo. Um exemplo e exercício que a pessoa quando mantém com ela mesma. É uma evolução espiritual, né? Porque a pessoa manter esse domínio, administrar bem essa situação e fazer da vida dela saudável, não é para qualquer um. Não é. Porque qualquer coisinha, qualquer deslize, a pessoa já desmorona, agora já percebe. desvirtua. Se você não consegue conviver com você mesma, como é que você vai conviver com o outro? Então, ela teve esse tempo, ela teve para trabalhar tudo isso dentro dela.
Ela estava prontíssima. Ela seguiu a vida dela, né? Seguiu. Ela seguiu mesmo na Ela espera. estava pronta para reencontrar o grande amor da vida. Então você vê que maravilha. E por falar nisso, Inês, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você construiu essa história fictícia, né? E foi através de pessoas reais? De onde você trouxe essa inspiração? Então, a Albelina com a Luzia foi as duas velhinhas que eu conheci por volta dos anos 90, quando eu trabalhava numa vidraçaria lá em Aparecida. E pela manhãzinha, quando eu estava indo para o trabalho, eu vi aquelas duas velhinhas. Gente, era a coisa mais linda do mundo. A Albelina era uma mulata alta, magrinha, e a Luzia era uma branquinha de olho azul, azulzinho assim, baixinha, azul, enganchadinha. Gente, sinceramente, eu parava para ver as duas, que eu achava, era a coisa mais linda. Eu agradeci a Deus, eu chegava a agradecer ali na calçada parada, por Deus ter me dado a visão de ver aqueles dois serzinhos de luz, enganchadinhos uma da outra. Nunca vou esquecer a imagem daquelas duas velhinhas. Nunca. Que bacana. Todo de manhã elas moravam no asilo e elas iam na igreja ali na Aparecida, ali na igreja. Né? E uma vez eu acabei indo lá pro asilo, fiquei sabendo, eu perguntei para elas que elas moravam no asilo São Vicente lá e fui até o asilo visitá-las. E elas moravam juntas e eu me perguntando, como é que vocês, né? Eu queria ter tido mais tempo para saber mais, mas infelizmente, né, não deu. Mas o que elas me falaram foi assim, uma olhando para a outra, sei que aqueles olhares que a gente entende. Uma cumplicidade. Né? Isso, exatamente. Uma cumplicidade enorme. Eu era jovem, fui com a minha família lá na igreja, que é Aparecida, e eu vi a Albelina me viu, e a Luzia me viu, nunca mais nos separamos, nunca mais. Uau. Eu queria saber mais como é que elas foram viver ali, como é que foi que lidou com essa situação. Então eu baseei ali, não sei que as duas tinham um relacionamento amoroso e viveram ali. E passou um tempo, eu voltei novamente, a Luzia tinha morrido. A Albelina tinha morrido, a Luzia estava assim, ela vai logo. E passou um tempo, foi a Luzia. Eu senti muito de não poder ter ficado mais tempo com elas, de conhecer mais sobre a vida delas. Então, o que eu fiz? Eu quis homenageá-las. Então, eu criei essa história da Albelina e o doce de morango para homenagear a Albelina e Luzia, dois serzinhos maravilhosos, abençoados, iluminados, que eu tive o prazer, a graça, até eu me emociono, porque era... Gente, eu não sei explicar para vocês o que era eu ver aquelas duas velhinhas ali indo para cá. Era a coisa mais linda, mais sublime, mas não tinha dinheiro no mundo que pague eu ver aquelas duas velhinhas ali enganchadinhas, aquela coisa mais linda que meus olhos já pôde ver na minha vida. Então eu quis homenageá-las, porque, né, eu não sei quem é a família, se elas têm famílias, como é que foi a vida delas. Incrível. Então eu quis homenagear a Albelina e eu criei essa história, né? Tão rica de detalhes, né? Então é isso. Como sempre, parabéns. Gratidão por trazer essa história linda para todos nós aqui. É uma coisa mais linda, gente. Nossa, eu fui muito agradecida a Deus por ter visto essas duas, Albelina e Luzia. Onde vocês estiverem, meus amores, gratidão. Lindas. Eu homenageio mesmo. E assim com o maior amor, essas duas. Viva o amor, né? Viva o amor. Né? Não sei o que elas passaram, né? Mas elas ficaram juntas, mas elas ficaram juntas. União, né? Unidade. Mais do que união, unidade. É isso que é bom, né? As histórias que vêm, elas nos emocionam, elas nos ensinam, elas tocam o coração da gente. E isso tudo todas as histórias que eu escrevo, que sejam comédias ou não, elas vêm do meu coração, gente. Então, tudo é feito do coração. Mas não significa que todas as suas histórias têm personagens que você já conheceu, não. Tem histórias que vêm realmente da inspiração mesmo, da vivência. Às vezes uma canalização, às vezes, né? Também, muito, porque muitos dos meus textos de teatro, quando eu fazia teatro, eu vinha de sonho. Às vezes o meu sonho vinha a história, eu levantava e ia lá e escrevia. Então alguém trazia para mim, né? Com certeza. E uma vez eu vi no Mambo, assistindo o Mambo e escrevi em 15 minutos o Mambo, que era o Mambo, foi um dos maiores sucessos no meu tempo de teatro. Ai, que coisa, deve ser incrível isso. Enfim, então é assim,
Mas é emoção pura. Escrever é um ato de amor, de emoção pura. Por isso que eu falo, eu construo. Cada letra, cada palavra é construção. Com muito amor, com muita devoção, com muita inspiração, com muita entrega. Então, quando eu estou escrevendo ali, gente, eu saio de mim. Então, quando eu fico extremamente cansada, eu falo, estou prazerosamente cansada, porque é um prazer, você nem sente. Então, depois que você sai, você incorpora todas aquelas personagens, aí quando você acaba, prazerosamente cansada. E é assim porque você tem essa multiface, né, Inês? Você é autora, diretora, atriz, o que mais? Roteirista agora, escritora, e com livros lançados, e solta a voz de vez em quando. Nossa, é uma artista completa. Glória. Que coisa incrível. Gratidão pela sua vida. Estou na luta ainda. Estou na estrada ainda. Ai, que coisa linda. Mas vamos continuar agora. Então, quais são as considerações, assim, do canal em si, o Verônica? Olha, eu estou achando muito importante esse seu trabalho, Inês, que você tem feito com uma maestria. Né? Gratidão. Porque traz pra gente histórias que inundam nossa alma, sabe? Nos deixa, assim, emocionados, ouvindo. Você faz uma bela narrativa, né? Você sabe narrar. Uma riqueza de detalhes. Incrivelmente. Incrível. E parabéns. Eu estou, assim, adorando. Não perco uma. E se preparem, viu? O Augusto. No limiar Bem-vindo. O Augusto vem com uma história que vocês não vão nem acreditar, viu? Vai ser surpreendente, assim, que vai... Então, olha, nós que agradecemos. Depois vamos falar mais com vocês. Você continua participando aqui do bate-papo do nosso segundo podcast. Depois do final, nos acompanhe. Não perca nenhuma palavra. Vamos agora com a nossa cativa aqui do podcast, né? Daqui a pouco vai ser as duas cativas aqui. É sempre um prazer. Fran, nós vamos falar agora sobre a Helenice, não é? A história da Helenice, uma mulher reservada, introvertida, porém competente e bem-sucedida, que se deixou levar por um amor arrebatador, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Independente, sim, né? Às vezes aquele amor arrebatador, ele vem para ser mesmo, e aqueles que vêm para te colocar numa armadilha, né? Só para tirar proveito. E uma paixão intensa que a fez questionar as escolhas dela depois, né? A confiança, a solidão, a consciência dela que vem depois e vai em cima dela no momento de cobrança profunda e confronta sobre os erros e as decisões, porque muitas das vezes a gente tem os sinais, mas a gente não presta atenção, né? Então, assim, Fran, como alguém tão segura, né, e bem-sucedida, que é no caso da Helenice, ela tinha um cargo de confiança extrema, assim, pôde se deixar envolver por um amor que mudou tudo a vida dela de repente, deu uma guinada. Porque uma pessoa que se mostra tão competente, tão segura de si, profissionalmente, mas no particular, no íntimo, era uma pessoa introvertida, tímida, que não se abre, que não sai, que tem uma baixa autoestima. Como isso? É pra gente ver, né, que a gente não pode definir o outro, nem julgar, ou nem comentar, ou nem nada em relação ao outro, né, de acordo com o que a gente vê superficial. Essa questão da profissão, né, bem-sucedida, a gente tá vendo de fora, né, a gente tá vendo superficial. Yeah. Mas só quem conhece mesmo, né, de repente, ou até nem quem conhece, porque às vezes a pessoa é tão reservada, tem tantas feridas que ela esconde, ela não quer colocar isso para fora, não quer olhar para essas feridas em algum momento. E a questão dela manifestar, porque vocês já conhecem a minha linguagem, né? Já sabe que eu falo que é tudo manifesto da gente mesmo. O outro sempre é manifesto da vibração que a gente está emanando. Então, para ela fazer essa manifestação de uma pessoa que veio para mostrar para ela que ela precisava olhar iluminar o que dentro dela ainda atraía
esse tipo de situação, porque É como se um imã, não é? É um imã? Porque assim, ela precisa olhar para dentro. E o que ela precisa olhar, o universo é tão inteligente, Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, que o que ela precisa olhar para ela se tornar novamente a consciência crística, a divindade que ela é 100%, estamos aqui vivendo a dualidade, mas para transcender, a gente começa a olhar com olhos de amor incondicional, que foi que Jesus veio nos ensinar, né? Então, a hora que ela manifesta uma questão que ela precisa olhar para ela, o nosso entorno é sempre o nosso termômetro. Então, ela olha aquilo e fala, eu manifestei isso para mim, a pessoa veio, a pessoa me roubou, né? Que foi o que aconteceu com ela, né? Fugiu, deixou ela foi até presa, né, na história. Porque ela fez um desfalque, né? Ela acabou que acreditou piamente que o cara ia usar aquele dinheiro, ia devolver para ela. Olha e ela pôs tudo a perder a vida dela. De repente, quais feridas? De repente, uma ferida do abandono, que ela precisou olhar para aquilo. Ela quis olhar para aquilo onde ela se agarrou de todas as maneiras para suprir uma ferida que ela tinha dentro dela, que a cegou, vamos dizer assim. De repente, uma ferida dessa questão da humilhação, que ela foi humilhada, né? E a ficha dela mesma na cela da prisão, ela não caiu ainda, ela não, mesmo a consciência cobrando ela de uma forma dura, ela ainda, ele falou que ia me devolver, ele disse que ia casar comigo, ele ia devolver. A ficha dela não caiu. Não caiu. Como é que isso não é? Como é que a pessoa... Quando ela não olhar para dentro, não... Porque daí o que acontece? É muito mais fácil, né, Inês, do ser humano, culpar o outro. É sempre muito mais fácil isso do que olhar para dentro. Exatamente. Tudo vem pra gente para que a gente olhe para dentro. A gente manifestou aquilo para poder trazer um olhar interno para ver por que eu manifestei, por que eu vibrei aquilo. Por que eu conectei? Por que as sincronicidades me trouxeram? Por que eu vibrei nessa frequência que me trouxe esse tipo de pessoa? Então, é muito mais... Se você não quer olhar para isso, não escolhe neste momento ainda, por algum motivo, não olhar para as suas feridas, seja rejeição, abandono, traição, humilhação, enfim. E não só dessa experiência, porque a gente tem um registro acástico multidimensional. Muitas vezes não está nem só nessa experiência, está muito mais além, né? Aquele ditado de que só sei que nada sei é muito, muito realmente real, porque quando se a gente souber pelo menos que o que a gente atrai é o que a gente vibra, isso já faz uma grande mudança na nossa vida, nas nossas criações, né? E ela realmente, nesse momento, ela criou isso, ela manifestou isso, ela trouxe essa sincronicidade para que ela olhasse para aquilo, mas pelo jeito a consciência dela falando com ela ali, isso foi muito legal, esse momento que você trouxe da história, mas ela ainda negava, né? Ela ainda na negação ainda, ela ainda está assim, achando que o ato que ela fez não foi algo grave. Entendeu? Ela ainda não se tocou que ela estragou a vida dela, perdeu toda o que ela construiu. Prestígio dela. Exatamente. E vai ter que pagar pelo erro que ela se deixou, né, cair. Isso é extrema confiança também, posso dizer? É de confiar no outro. Como isso pode... você confiar totalmente no outro e... Meu Deus, como é que pode? São as feridas. Se ela, vamos supor... tem uma ferida muito forte do abandono. Ela quis se agarrar naquilo ali para que ela suprisse essa ferida, sendo que se ela olhasse para dentro, ela pode ressignificar com amor aquilo. Né? Como assim, que nem assim, ela tinha tudo para ter uma vida legal, né? Saudável, poder sair, passear, de trabalhar a autoestima dela. Sim, o lado profissional tudo, ela tinha condições, né? Ela não era uma mulher que não tinha condições. No entanto, que ela trabalhava muito para... Muitas vezes a pessoa trabalha muito para que não sobre tempo para ela olhar para dentro. Então, e aí você vê, e ao mesmo tempo você tinha aquela solidão, né? Aquela solidão, e se perdeu emocionalmente,
E foi uma presa fácil para aquele cara ali que ele já fica na espreita, né? Ele já fica na espreita da vítima ali. Ele tá vibrando nessa frequência. E ele tá vibrando e ela atraiu isso. Exatamente. Exatamente. Um ponto de vista aí que é mais do que atração, né? Criação com Na manifestação, né? E mais uma vez eu digo, é a dupla face da moeda. Qual moeda você escolhe vibrar? Em qual das faces? Mas você percebe que para escolher essa face, a pessoa precisa entender, né? Claro. Ela tem que ter essa noção dessa dualidade e da tríade, frequência, energia e vibração. E é por Senão acaba indo no inconsciente, né? Sim, é verdade. Mas é por isso que nós estamos aqui dando essas dicas preciosas para quem ouvir. E para quem escolher ouvir, para quem escolher, como você disse, né? Perfeito. Porque senão não sai mesmo. Não sai. No inconsciente fica na roda de ratos ali o tempo todo no inconsciente coletivo. E a vida é mais do que generosa quando mostra o problema, exatamente, dando o problema para que a pessoa enfrente, escolhendo essa face, conforme você falou e você também falou. Perfeita colocação. É isso, né? Quando a consciência, ela cobra, né? Às vezes a gente conseguia ouvir a consciência cobrando dos erros, das fraquezas, das más escolhas que a gente faz, não é? Às vezes a consciência está cobrando ali, está ali e você não está fazendo escolha, você não está escutando. Ah, não, mas quando você diz, me perdoe a interrupção, quando você diz a consciência cobrando, isso fica muito pesado. Porque, na verdade, ela só está colhendo o que ela plantou. Então não tem cobrança. Não é questão da cobrando, é questão que a consciência está mostrando para ela o erro dela. Tem gente que não assume, Preciosa. Então, às vezes, não tem erro nenhum nisso. Ela só acertou. Ela só acertou 100%, ela pegou aquilo que ela plantou, então ela acertou no que plantou. Mas o que mas é? Agora, o que ela plantou foi a erva daninha, que ela tem que tirar, que ela tem que limpar, isso a consciência está mostrando. Olha, você então vai ela ter que acertou, limpar. percebe? Então, mas ela acertou, ela não errou. Ela plantou batata, vai colher batata. É a força da expressão de palavras, a cobrança. Entendeu? Sim, perfeito. E é nisso força de expressão. Nós temos cobrança. Essa oportunidade de suavizar para ficar mais leve para o nosso internauta falar, caramba, eu me cobrava demais, eu me julgava demais, eu não me perdoava, agora eu entendi que eu colhi exatamente o que plantei, então agora eu já sei que se eu mudar o que eu plantar, eu vou colher coisas legais. Mas isso acontece também através da cobrança, ué. Não é cobrança ou um alerta. Vamos pôr um alerta. Um alerta, não é? Um alerta. Se faz diferença a palavra de cobrança para alerta ou para uma mensagem ou qualquer coisa, então tá bom. Eu me cobro sim. Eu, particularmente, mesmo Maria Marcosa Silva Oliveira, me cobro sim quando eu faço, porque eu tenho essa consciência de chegar de noite e falar, pô, Inês, o que você foi fazer? Não é cobrança de pegar uma arma e tá ali, você tem que fazer. Não. É uma cobrança. Sim, que você fala, poxa, por quê? Então, é assim. Porque você tem que ter essa consciência do certo e do errado na sua vida. Porque senão, como é que você vai viver? Mas não é? A gente tem que saber que tudo são experiências. É, experiência. Então, por isso que é leve. Por isso que é leve. Porque o certo pra você, às vezes é errado pro outro. O errado pra você, às vezes é o certo pro outro. Mas às vezes, o leve não é que nem... o cara que faz isso para tirar proveito da pessoa, enganar a pessoa, isso não é uma leveza, né? Mas a pessoa que vai conectar com essa pessoa, com esse ser, é porque ela também está vibrando nessa vibração, senão ela não conectava. Então, mas é que nem uma pessoa que está indo para trabalhar cedo e vem um cara e assalta ela. Sempre. Sempre. Então, a questão da pessoa... É cientificamente provado. Então, às vezes, a pessoa está com um pouco de receio de sair na rua que fica com medo de ser assaltada. Medo, ela já está atraindo. Isso, já está atraindo. Exatamente isso. O medo só te cega. Você sabe que o contrário do amor é o medo, né? Não é o ódio. Isso. Porque o medo te paralisa. O medo vai atrair para coisas que te mostrem que você tem que ter medo mesmo. Porque você está emanando medo. Não, você pode até mudar, pode mudar essa questão do medo. Você pode falar, eu vou sair, mas vou ficar mais atenta, não é? Vou ficar atenta para que... Medo, continua sendo medo. Mas você tem que mas você tem que estar atenta, então, não é? Eu não acho que isso é a sua racionalidade funcionando. Eu não acho que é tão simples assim. Estar atento a qual face da moeda você vai ficar ali vibrando. Não, eu sei, mas gente, eu não vou ficar pensando, eu vou sair e vou ser assaltada. Eu nunca penso isso. Porém, todavia, do jeito que estão as coisas no mundo, como
as energias negativas estão muito assim, soltas. Então você fica já, você fala, eu vou sair, mas tudo bem, eu não vou ficar também. Aí, nossa, eu sei que eu vou atrair. Mas não muda a Você vai vibração. sem medo, Não muda a entendeu? vibração. Você evidenciou mas duvido que você... Mas ele não existe? Não existe. Falamos até em início, né? Então tá, não existe, tá? Não existe. No mundo, O que verdadeiramente existe? O na sua mundo casa, quando invisível. entraram lá na sua casa várias vezes para assaltar a sua casa, você atraiu isso? Exatamente, eu criei aquilo. Porque Naquele momento, eu criei aquilo. E você tem medo de sair, deixar lá para o pessoal entrar lá na sua casa. E eu, graças a Deus, nunca tive isso. Tá, uma vez que você falou da minha vida particular, eu preciso explicar o que ocorre. Calma. É necessário, até para o internauta perceber, é necessário. Afinal, a gente não está falando só de coisas que não existem, estamos falando de coisas que precisam da história, né? Eu criei aquilo, só que aquilo é uma manifestação do passado, é uma lembrança do passado que eu criei. Hoje, se eu continuo tendo ainda algum percentual de medo, é porque eu ainda continuo vibrando no medo. Então, qual é a minha missão aqui? É melhorar e visualizar cada vez mais que eu ainda tenho um percentual que eu estou criando no medo. Então, eu vou começar a olhar o outro lado da moeda e vibrar na gratidão, no amor, na alegria. Essa coisa de sentimento, visualização, eu acredito vibração. nessa vibração só de preciso energia terminar. positiva. Eu preciso voltar o meu padrão vibratório para as frequências da luz. Quando eu falo, mas o país está ruim, é porque eu estou vibrando na ruindade. Eu tenho que ir para a ponta da régua, que é o mundo invisível, onde tudo já é perfeito e iluminado. Se eu ainda vibro em algum percentual no medo da minha casa ser assaltada, é porque eu ainda não evoluí o suficiente. É só isso. A hora que eu conseguir, eu vou conseguir. Então, mas eu vou falar uma coisa pra você. Quando eu tinha minha fábrica ali eu não me importo de falar da minha vida. Eu tinha minha fábrica e eu nunca tive medo de ser assaltada ali, que alguém roubasse. Tanto é que eu morava no fundo, a minha loja era na frente. Eu trabalhava lá no fundo. Quando entrava alguém lá, o alarme, não tinha alarme ainda. A pessoa chamava, batia a palma e eu ia atender perfeitamente. Um dia ele tocava o telefone, eu nunca, não vibrei isso. Eu tinha pegado uns quadros de uma artista para poder revender e conseguir para ela, não é? E estavam todos ali pendurados, bonito, muito bonito, os quadros, as pinturas. E o telefone meu tocou lá no fundo e eu fui atender. Enquanto isso, quando eu vi, roubaram um quadro, o mais valioso dela, roubaram lá na frente. E eu nunca vibrei. Você quer responder isso ou eu respondo? Eu não vibrei porque eu não faço isso. Então eu não vibro coisas que eu não faço. Eu não roubo ninguém, eu não vou entrar na casa dos outros para roubar, eu não vou adquirir. Então eu não vibro essa coisa de pegar coisa dos outros. Eu não vibro, eu não faço isso. Então, se eu não faço, eu não vou vibrar isso dentro de mim. E roubaram. E a mulher, a artista, eu fui na polícia, fiz B.O., e ela não acreditou. Ela achou que eu vendi o quadro e não quis passar o dinheiro. Então, olha que absurdo. Meu Deus do céu. Então, foi uma situação bastante constrangedora. Eu tive que pagar o quadro para ela e até hoje eu não soube quem foi que fez isso. Enfim, só para dizer que eu não vibrava isso. Porque eu penso assim, a partir do momento que você não faz isso, eu não faço isso, porque eu sou assim, eu penso, eu não quero para mim, eu não quero para os outros o que eu não quero para mim. Eu não faço para os outros o que eu não quero que façam para mim. Então isso aí já basta, porque eu não vou entrar na casa de ninguém, pegar coisas de ninguém, roubar alguma coisa de alguém. Então eu não vibrava isso e isso aconteceu comigo. Tá, se me permite, eu tenho umas palavras sobre o assunto. Por favor. É bom porque assim, né? A gente está aqui para isso mesmo. Aqui nós compartilhamos aquilo que nós sabemos de melhor, aquilo que nós temos de melhor, porque aí a gente está vivendo de fato o propósito, que é compartilhar aquilo que de melhor nós temos e somos hoje. Parabéns quando você disse, eu não estou vibrando no medo, não estou vibrando no assalto e tal. De modo consciente você não está, porque você já evoluiu bastante. Mas inconscientemente, você em algum lugar do passado, ou até mesmo em outras vidas, você vibrou nessa situação. E aí isso se manifestou. Mas era só um restinho da vibração daquilo negativo que você teve no passado ou em outra vida. E de modo inconsciente, preso por uma situação que foi vivida anteriormente. E a pessoa que comete esses atos? Espera aí, vamos falar primeiro do seu pensamento.
Então, aquilo passou, agora é só uma lembrança do passado, né? Então, a partir daqui, se nós continuamos a vibrar na luz, no amor, no bem, na caridade, enfim, essas coisas todas que nós sabemos que nós devemos ir para a evolução, né? O seu caminho, a sua mente, o seu destino, a sua vida estará cada vez mais limpa e você adquirirá cada vez mais coisas boas e felizes, e felizes, e felizes, que é aquilo que compete ao padrão vibratório da luz. É isso. Agora, você falou o quê? Essa pergunta do e aquela pessoa? E as pessoas que cometem essas coisas? Então, a pessoa, você tem que olhar, tem dois paradigmas aí, dois lados da moeda de novo. Um é o problema dela, a vida dela, com a vibração dela, que ela vai colher aquilo que ela está plantando. Esse é um ponto de vista. Sim. O outro ponto de vista é que tudo está tão certo o tempo todo que ela foi usada para mostrar para nós que nós não devemos fazer como ela está fazendo. Também. Porque nós já aprendemos que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, naquela hora, o que nós mais devemos fazer? Uma prece, uma oração, para que ela seja iluminada no tempo dela, que ela tenha a coisa da compaixão, né? Também. Compaixão, amor, compaixão é uma forma de amar o outro mesmo quando você não está ali, não é próximo. Eu penso assim, que compaixão é um sentimento de amor que você tem pelo seu próximo mesmo, não estando próximo dele. É sim, é tudo, né? Vai além disso até, né? Eu que a Fran quer complementar com alguma informação. Que entra nessa história nova. Não, é que você falou sobre que a pessoa foi usada, né? Para trazer alguma questão que justamente é o que você tem que olhar para dentro. Sim. Né? É o olhar para dentro. É o olhar para aquilo e falar, nossa, se aconteceu isso, é porque realmente ainda tem algum resquício, nem que seja no inconsciente, eu ainda tenho alguma coisa ali que eu preciso fazer essa transmutação e elevar num padrão vibratório realmente maior, né, mais alto, vamos dizer assim, nos padrões da luz, como você disse muito bem, porque senão, por exemplo, tem até um filme muito legal da Promessa Celestina que fala, né, onde aparece, não sei se vocês já ouviram falar, Promessa Celestina, onde aparece o Profecia Celestina, profecia, né? Falei errado, então, eu confundi. Profecia Celestina. Quem não viu, quem não assistiu, até pode pegar isso como... né? Que ali mostra muito essa questão da vibração. No entanto que eles estavam fugindo de um grupo maltratar eles, pegar eles por algum motivo, e eles ali naquele momento eles se deram as mãos, elevaram o pensamento, soltaram o medo e trouxeram só a gratidão de que tudo está certo. Eles se tornaram invisíveis. As pessoas passaram por eles e eles estavam invisíveis ali. Até que um ali deu uma caída para o padrão. Aí nessa hora o escudo... Olha, arrepiou. Arrepia o corpo inteiro aqui, viu? Parabéns. Você trouxe algo, trouxe a luz aqui para o nosso. Exatamente. Esse filme é perfeito para mostrar isso. Porque realmente, eu costumo dizer até que nem existe o outro. Eu falo muito isso para minha mãe até. Perfeito. O outro não existe. Né? Porque o outro, o que é o outro? É uma manifestação nossa para nos mostrar o que a gente precisa curar dentro. Uau! Então, imagine nós que estamos passando, né? Esse entendimento. Se todo mundo, né, desse planeta começasse a usar essa vibração, né? Guiar nessa vibração, nossa, ia desaparecer totalmente. Essa é a intenção da quinta consciência, da quinta dimensão, da nova Terra. Que nós que estamos aqui como uma missão, né? Eu acredito que nós estamos numa missão de passar isso. Que nem as personagens da minha história. Você não vê uma personagem totalmente ruim nas minhas histórias. Não tem pessoas, eu não vou colocar pessoas ricas sendo prepotentes, não é? Mas vai ter agora na história do Augusto, mas uma pessoa que aprendeu a reverter isso. Ela aprende a reverter no momento assim. Então, o que diz? Isso nada impede que a gente possa mudar, não é? O que a gente é, o que a gente faz, apesar de... e quando a gente olha para dentro, a gente fala, puxa, eu estava vibrando, fazendo coisas que não tinha nada a ver, dando a minha atenção totalmente para algo que não tem nada a ver, não é? Exato, nem então, olha, eu quero ver essa história do Augusto, vai vir tanta mensagem que vocês não fazem ideia como é que vai ser essa história do Augusto. Falando em histórias, suas histórias, Inês, minha cara, são ferramentas
evolução para o universo. É. Perceba que nós estamos trazendo aqui assuntos de evolução. Eu espero que as pessoas Parabéns, possam, viu? né, ter esse olhar aí, porque, não é? Sim. Competir aí com as histórias do IA também. E só vai chegar para quem tiver, como preparado. diz um mestre meu, plexo solar, que nada mais é do que a preparação, Sim. para poder receber, né, o estômago, para receber dessa região do campo astral dela, para receber essas informações e usá-las com maestria para a sua evolução, né? Eu sou muito grata, viu? Eu que agradeço a vocês, fonte da vida, a espiritualidade amiga, por ter trazido você para nós, para o universo. Para nós, que eu digo, não nós, egoísmo aqui, né? Para nós, universo. Bom, então essa terceira pergunta já está respondida, né? A terceira, quando a consciência nos confronta, então já está tudo respondido. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes da Rádio FM Fictícia, o canal Contando Histórias com Inês Marconi. Agora vamos entrar no bloco 3, a história do Isaías. Conheçam a trajetória de Isaías, um jovem que, mesmo com boas bases familiares, se deixou levar por más influências na faculdade, um caminho de escolhas erradas, afastamento de quem amava, mas também de retenção e aprendizado. Uma história sobre como encontrar luz mesmo após os momentos mais sombrios. Pergunta. Quem quiser, por favor, está direcionada à Fran, mas está aberta aí para a psicóloga, Lucélia. Como alguém com boas bases familiares e tem todo um conhecimento do que é certo e o que é errado, pode se perder ao se envolver com influências negativas? Então, na verdade, a gente acabou de falar tanta coisa, né? E a gente vai complementando novamente a dualidade, trazendo novamente dualidade para esse momento aqui. A gente vem para esse mundo, para esse projeto Terra, né, para esse planeta, para experienciar a dualidade. Experienciar o que a gente, enquanto espírito evoluído, no sentido da apenas luz, vamos dizer assim, não tem essa experiência. Então, as almas pedem para vir experiência. Que oportunidade interessante! Um planeta que tem a dualidade, vamos lá conhecer! E o mais interessante é quando a pessoa tem essa consciência que está passando, mas de repente ele acorda e fala, não, não é isso, eu tenho que seguir para o outro caminho, então, né? Quando a gente vem, a gente não lembra do nosso espírito perfeito, né? Nas dimensões superiores. Então, o que acontece? Ele traz essa mensagem, essa história que você trouxe, mostra isso, que o mundo está aqui e traz toda essa densidade do mundo, esse outro lado da moeda, como a Lucélia diz, entre luz e sombra. Então, essas experiências que ele experienciou aí em relação a... Ele se envolveu com drogas, né? Ele se envolveu com pessoas difíceis. Porque a alma vai ali aprendendo, escolhendo, porque ela não lembra de tudo. Então ela vai aprendendo e muitas vezes ela precisa cair para ela saber levantar, para ela saber agradecer, para ela saber o que é o bom. Se você saber o que é o bom, muitas vezes você tem que conhecer um lado de sofrimento, para você mesmo saber. E o outro está dizendo ali, ó, não vá para aquele caminho não adianta, ali, né? Não adianta, a pessoa tem quer que diferenciar. mesmo. E é uma pena que o mais dói na gente é de ver outros que não conseguiram se levantar, que continuaram no caminho, ficaram numa vida degradante, assim, passou do fundo do poço e que não tem mais força para mudar aquela escolha errada que fez, né? É lamentável. A justiça divina é perfeita. Tudo é sempre muito perfeito. Né? Se a gente confia em Deus e diz que Deus é perfeito, se você acha que Deus é perfeito, você acha que Deus vai morar? Eu acho. Então está tudo de acordo com as experiências que a alma precisa passar. Desculpa interromper você, isso porque eu acho muito interessante, muito importante isso que você está falando, porque a gente tem que entender uma coisa, que nós passamos por situações, muitas vezes por próprias escolhas, ou porque a gente tem que passar. Mas Deus é tão perfeito que Ele nos dá a clareza e a condições de você enxergar. Falei, isso eu não quero para mim e vou seguir. Isso, mas para você não querer para você isso,
você tem que ter passado por isso. Então, como que você ou às vezes você pode ver aquele outro passando lá, eu não quero passar aquele não, eu não quero. Um pouquinho mais de noção, mas eu não quero, não. Que não tem nem essa noção, viu o que acontece. E tá lá e tá. E mesmo assim, sempre escolhe passar por algum motivo. Foi o que aconteceu com o Isaías. E ele se viu lá no fundo do poço, preso, sujo, todo... Né, naquele estado assim que ele se olhou, teve um despertar, e o mais interessante o que ele não era religioso, ele não entrou na igreja porque ele queria estar na igreja, ele entrou na igreja porque ele queria se abrigar do sol, entendeu? Ele queria sentar no lugar que tivesse sombra, e ele entrou, e ali quando ele entrou naquela igreja, tudo veio e estava um anjo ali se esperando por ele, né? Ele só precisava dar uma aberturinha. De alguma forma, ele mereceu esse encontro com o anjo, né? Ele desejou no íntimo dele. Sem dúvida. Ele manifestou. E ele pegou aquilo ali. E a cena mais bonita, se a gente fosse filmar, quando ele está em frente, assim, olha, estou até arrepiada, que ele está em frente à cruz ali, que Jesus está lá. Ele olha para aquela estátua de gesso ali, e ele acha que Jesus está olhando para ele. E aí tá, né? E ele pede para Jesus mais do que olhar, que Jesus dê uma tá oportunidade. Né? Aí Jesus fala para ele, eu vou te dar essa oportunidade. E ele promete que ele vai pegar essa oportunidade, agarrar com as duas mãos. Aí nisso chega o anjo em forma de uma senhora, de uma mulher, e entrega um cartão para ele, dizendo que para ele procurar. E ele está tão afim de sair daquela vida que, meu Deus, como é que eu fui entrar naquela vida? Como é que eu fui me perder desse jeito? Como é que eu fui ter ser tão ele mudou de realidade, não é? Olha só que coisa, uma realidade paralela. Por isso que a gente fala que a cada milésimo de segundo você está mudando de realidade. Você está criando outro mundo para você. Quando a gente falou de mundo naquele momento, realmente são mundos diferentes mesmo. Você fala com uma pessoa, muitas vezes, X, e essa pessoa X não sabe o que essa pessoa Y está falando. Ele fala, gente, nós não vivemos no mesmo mundo. Porque realmente, como a Lucélia falou, no invisível, não vive mesmo no mesmo mundo. Olha, quando chegar num entendimento desse, precisa dar um salto na evolução e assim mesmo, ter hora que você ainda fica oscilando ainda. É natural. Porque na hora que todo o ser humano, todas as pessoas que estão encarnadas nesse planeta começar a ter esse entendimento, gente, esse mundo vai ser maravilhoso. Então, e juntamente com os desencarnados, lembrando que nós somos regidos, pessoal, 80% pela espiritualidade, pelo invisível. Apenas 20% nós temos de poder de escolha e livre-arbítrio. Agora é preciso reconhecer essa espiritualidade invisível para que ela faça diferença na sua vida e leve você, intua você a ter boas escolhas, sabe? Senão você fica sozinho. E pensar que tem gente que nem acredita na reencarnação, né? Eu fico assim, meu Deus, mas tudo bem, né? Mas são diferentes estágios da evolução. Tudo isso está certo. Como é que pode uma pessoa acreditar que a gente nasce, vive, morre e acabou? Teria sentido nisso? Não teria nenhum mas sentido. Mas pra eles tem, né? Eu acho que tem umas historinhas que eles tá tudo certo. É o nível que eles... É o nível, é o estágio de evolução em que eles estão. E não que estão certos, nós somos mais ou menos. Não, cada um no seu nível de evolução. Cada um com aquilo que aceita ser verdade. Cada um com a sua verdade, entre aspas. Exatamente. Porque todas as religiões são maravilhosas, são ferramentas, são instrumentos usados pela espiritualidade, por Deus, como você queira chamar, mas tudo tem a sua função naquele momento. E está tudo certo. Aquela necessidade daquela alma ali, aquela verdade é a que ela consegue acessar e o que ela precisa naquele momento. Exato. E aqui é lindo. Até você é o trampolim, né? Acaba sendo trampolins, né? Até eu vou dizer uma coisinha para fechar esse assunto de religião, né? Imagine você agora aquela religião que você quiser imaginar, tá? Não preciso citar nomes, qualquer uma delas. Imagine você se ela não existisse, como estariam as pessoas que não têm religião assim nenhuma? Eu quero falar das pessoas menos, entre aspas, menos com essa consciência, com menos consciência, que é o assunto que nós estamos trazendo aqui. Estaria tudo muito mais perdido. Nossa. Tudo estaria muito pior
se essa religião que você o Pablo pensou, mesmo não que existia. falava, eu sou ateu, graças a Deus. Então, interessante, É meio né? isso, né? Eu sou ateu, ele não acreditava nas Mas religiões eu acho que dos nesse homens. caso, Na religião Lucélia, dos homens. o planeta já tinha acabado de novo. Tinha se deitado, Já, né? porque as coisas já teve, né? Várias tinha reconstruções, mas aí tinha acabado que Jesus veio para isso, na verdade, né? Embora, né, em nome da Ele veio pra religião, fazer muita gente foi cometida maiores atrocidades. Sim, da mas história, né? faz parte do planeta, É do como você projeto. conduz isso, né? Isso. É como você conduz dentro de parte, você. é a Eu não sou dualidade. ligada a nenhuma religião. Eu conduzo aquilo que eu acho que é certo. É porque você já tem uma direção que traz paz no seu coração, com né? certeza. As pessoas que ainda não têm essa direção, que está totalmente perdida, é o que a Lucélia falou. Realmente são ferramentas Mas, onde traz essa... Antes está ali numa religião que seja um pouco... Que é o nível que ela entende naquele momento. Do que não está em lugar nenhum. Não pode se deixar. Eu acredito que a gente não pode se deixar aprender em dogmas, em Mas regras. faz parte, são os trampolins. Depende, né? Faz parte. São os trampolins. São os trampolins. A gente olha e fala, olha para trás. Eu olho para trás muitas vezes e falo, gente, aquela pessoa que viveu aquilo que eu vivi, né? Eu falo de mim mesmo. Aquela pessoa que passou por tudo aquilo que fez aquela coisa, não sou eu, não, que lá foi outra vida. Eu não me reconheço nisso. Porque realmente você deu, são realidades paralelas. Você, a partir do momento que você escolhe uma coisa, você totalmente transcende para outro tipo de realidade. Aquelas outras infinitas realidades que estavam naquele percurso se fecham e se abrem outras todas aqui novamente para outro tipo de sincronicidade. E daqui a pouco você lá escolhe outra coisa. E é o tempo todo, sabe? Como se fosse dominó, que você vai abrindo os lugares e vai passando e vai... É exatamente sobre isso. Explicação, perfeito. Então, para a pessoa poder evoluir ou aprender, ele tem que passar pela dor. Tem muita gente que passa pelo amor, né? Eu acho que é muito mais fácil passar pelo amor do que pela dor, né? Todos vêm, a minha percepção, no meu ponto de vista, todos vêm. A dor é o último... Pela dor, é o que tem que doer, tem que apanhar para aprender, né? Nessa pergunta sua, eu tenho as seguintes palavras. Se todo mundo tem que passar pela dor, né? Não acredito que seja. Eu também. Então, lembra que cada um de nós, geralmente, bilhões de pessoas no planeta, cada um de nós está num estado de evolução. Isso. Então, tem umas que são mais iluminadas, não precisa passar tanto pela dor. Exatamente. Porque a gente não vem para passar pela dor, né? A gente vem para experienciar esse planeta lindo. É uma aventura. Mas acontece através do grau de evolução. Conversa, nossa, me remete se eu não consigo pensar na história do Augusto. Me deixa só afirmar bem da Elizabeth, essa questão da Elizabeth. Ela aprendeu o choque através do amor e ela se olhou para dentro e viu todo... Eu não vou contar para dar esse Não conta não, que essa história tá vindo aí para realmente... Gente, vai ser conversa de dia inteiro, viu? Abriu o horizonte. Mas olha, nem todos vieram para passar pela dor, por causa do estado de evolução em que elas estão. Elas já evoluíram. E é inconsciente, alguma coisa de resquício de dor que ela ainda viva. Perceba que nós voltamos naquela conversa anterior. Então, um pouco de dor ou muita dor que ela ainda passa é por causa do inconsciente e por causa das coisas que ela viveu em outras vidas até. Acreditando ou não, né? Cada um que vê segundo o modo da sua crença. Sim. Mas é resquício daquilo que ela frequenciou lá atrás. Porque a gente tem experiências. A gente fala em outras vidas, mas na verdade está tudo acontecendo no agora. Exato. É um círculo. Nossa, nós vamos enrolar mais essa história Então, o Isaías, né? Voltando na personagem do Isaías, ele vai e ele se olha para dentro, vê o que ele... né? Sim, consegue a destruição fazer, né? que ele está fazendo na vida dele. E lá ele não quer isso para ele. Ele não quer. E ele sente que quanto ele feriu a mãe, e ele vai para esse lugar, ele começa a se recuperar e ajudar outras pessoas que estão lá, indo lá para esse lugar, para esse espaço, mas ele ainda não se sente totalmente pronto para chegar na mãe. Então ele manda uma mensagem maravilhosa para a mãe. Mãe, em breve eu vou estar indo aí
por inteiro, E porque eu vou mostrar para a senhora o renascimento de um filho. de um filho. Que Que perfeito. lindo, né? É a parábola Então, do filho pródigo, né? Olha, Mostra arrepiou, muito olha, isso também, arrepiou né? que tudo, Sim, assim. sim. É impressionante, gente, como Todo né, mundo arrepiado fica aqui. arrepiado, porque não é porque eu sou autora dessa, eu sou apenas o mas tudo instrumento fica- que escreve, que traz essas Graças a Deus, histórias né? aí. Isso aí. E a gente, por isso que eu acho importante que quando eu pensei nesse podcast, foi para isso mesmo, para trazer toda essa. Porque não são só as historinhas para você ouvir, são histórias que além de tocar seu coração, te traz mensagens que, puxa, essa história aí, que legal, Deixa eu né? Cada uma. refletir. Parece que isso ressoou comigo. Isso, exatamente. Nossa. Não é? É um Interessante. É um convite para a gente voltar para o Pra- nosso íntimo, pra como ela dentro. disse, para dentro de si, dar oportunidade ao todo, a Deus, como você quiser chamar, ao universo, ao cosmos, ao anjo da guarda. É uma oportunidade, a dor é sempre uma oportunidade que a vida está lhe dando para você, como Isaías entrou na igreja, ele até achou que era ato dele entrar na igreja, né? Mas não, sair do sol, quente, Mas não. tava um sol, Era- calor, ele entrou ali. Eram os pauzinhos da espiritualidade, Tudo entrelaçado. tudo entrelaçado, como a Fran disse, para que ele voltasse. Porque, tipo assim, meu filho, é hora de você evoluir um pouquinho. Isso. Meu filho, vamos evoluir um pouquinho? Entra na igreja, nós vamos Não dar um foi jeito para isso, você não veio para isso. né? E aí ele encontrou naquela dor, naquele pingo de esforço que ele teve de entrar na igreja novamente, ali entrou na igreja para ele voltar. E Pra- ele agarrou isso pra recuperação. E olha a fez, ferramenta da né? igreja. Olha a Exato. importância da Isso, ferramenta da religião. Que a gente bem estava falando falado. naquela hora. Tá vendo? Parabéns, bem Ali, lembrado. Isso. aquele momento ali na igreja, ele se conectou diretamente com Deus, com Jesus, com a Sim, espiritualidade dentro toda, dele, dentro principalmente, dele, né? entendeu? E Ele foi fez assim, parte do igreja, todo. aquela igreja significou ele dentro dele. Isso. E ele buscou Deus ali Parabéns. dentro dele. Ótima né? visão. Ele buscou. Então a igreja foi só Um instrumento, uma ferramenta. Porque na verdade ele abriu a porta da igreja interna dele e Jesus veio. E né? deu, E Jesus veio e falou assim, a consciência filho, crítica dele se gente, manifestou. é um momento assim, magnífico, assim, É. maravilhoso. E nós passamos por isso. Eu já passei muitas vezes, não de uma forma diferente, mas já passei por isso, assim, em algumas Sim, toda, circunstâncias da minha nossa, todos vida. nós, E você sabe, eu sempre, graças a Deus, tive muito essa conexão direta com a espiritualidade, com Deus, não da forma como está sendo agora, porque agora eu evoluí através de um processo, estou evoluindo cada vez mais. E essas histórias todas são histórias que eu já tinha escrito há muito tempo, mas com o conhecimento que eu estou tendo agora, então elas estão sendo atualizadas de acordo com os conhecimentos que eu estou tendo da espiritualidade, para que eu possa passar. De alguma forma, eu acredito que eu estou sendo um instrumento, junto com as pessoas ali, desse grupo que acreditando em mim, com vocês que estão acreditando, que estão fazendo esse trabalho comigo aí, de trazer essas reflexões, para ajudar. Pessoas, se a gente ajudar um ou dois que escute, que fala, puxa, que bacana, eu vou, sabe? E já é maravilhoso, né? Em meio ainda onde tiver sombras, houver sombras que possamos ser luz. Maravilha! Esse é o meu propósito, de ser luz aonde ainda possa haver sombras. Então, Na leveza imagina, e na alegria e no amor. Imagine a mãe quando ele chegar com aquele filho, que ela vai vir melhor do que ele era ainda, não é? Sim. Pensou que alegria? Então, é isso, Olha, Isaías. Agora, nós vamos entrar. Olha que bacana, antes de entrar no próximo tema, vocês estão escutando esse barulhinho? É um cafezinho. E nós vamos falar justamente isso no bloco. Um café, Venha um cafezinho que está sendo passado ali, ó. Você já tomou café consigo mesmo? De Equador, olha aí, café de Equador, que delícia! Que delícia. Nós Então, vamos tomar um se cafezinho. pudessem sentir o cheiro, O aroma desse café. Então, agora vamos entrar no nosso quarto bloco. Café consigo mesma. E por fim, vamos a um momento mais leve, introspectivo, né? Imagina. ou não, né? Se sentar consigo mesmo. Porque não é muito fácil. Não é não. Se ouvir você. Você ouvir você mesmo, olhar e lá pra dentro. Preparar um café. Você está lá na sua casa, daqui a pouco, acho que eu vou tomar um café comigo. Porque eu não converso com alguém, não tem?
vou tomar um café comigo mesmo. Vai lá, você prepara aquele café delicioso, coloca 2 xícaras na mesa e senta, abre, pega a cadeira, puxa e senta em frente àquela cadeira que as outras, serve o café ali e começa a conversar consigo mesmo. Gente, que coisa, você começa a descobrir sentimentos, assim, coisas que nem aqui, ó, que nem na hora que foi escrito ali. Aí, o que foi que a pessoa, né, eu, no caso, escrevi isso porque eu passei por isso, eu fiz isso comigo. Eu fiz o café e sentei comigo. E vocês não imaginam o quanto foi essa experiência que eu vivi, que eu vivenciei. Que papo que eu tive. É incrível. Nossa, foi assim, eu conversando comigo mesmo, a gente tomando aquele cafezinho. Confesso que essa conversa, que foi ao mesmo tempo dolorosa, foi prazerosa. Quem já fez? Eu fiz, eu passei. Nossa, e eu descobri cada coisa de mim. Gente, vocês não fazem ideia como é importante essa conversa consigo mesmo, tomando um delicioso café. Eu, na verdade, Inês, vou falar uma coisa séria com você. Eu ando conversando comigo mesmo o dia inteiro, toda hora, todo dia, 24 horas por dia. Bacana! Porque, assim, cada palavra, quando a gente escolhe ser mais consciente com a gente mesmo, É o tempo né? todo. É o tempo todo, né? Começa em certos momentos, ritual de café é maravilhoso. Não é? Porque você como traz pequenos rituais, né? Exato. Como Exato. tomar um café sozinho pode revelar coisas sobre nós que nem imaginávamos. Exatamente. Né? Sim, olha, mas Gente, eu tenho uma variação nessa técnica, né? Nesse comportamento que você acabou de nos ensinar, precioso, e que a Fran deu o depoimento dela que isso funciona, né? Uma variação que eu tenho sobre tomar café consigo mesmo é quando eu sento, um momento para mim mesma, né? Isso. Mas eu pego um livro de minha preferência. Perfeito. E aí eu leio, não uma literatura de história contada assim, mas eu tô falando um livro mais voltado para a evolução, seja da religião que for, né? Café com Deus, anda sendo um dos mais famosos aí, né? Todo mundo agora tem um livro desse. Que mas bom. você pode pegar o livro que você quiser da sua religião e abre ali um trecho e lê e conversa consigo mesmo ali, perguntando como que eu entenderia isso? Ou o que essas falas estão querendo me dizer agora? Que clareza eu posso ter com isso? Ou ainda, como é que eu posso, sabe, pedir, meu ajuda, me ajuda a entender isso. Distintas, né? Eu tô falando, essa conversa com você tomando café com você é para contar coisas de você. Não é para você ficar, entendeu? É para você se conhecer, contar coisas de você, conversar, como se você estivesse conversando com uma amiga, conversando coisas de você. Não é para você fazer perguntas. É você paralelo. Não é? Ou eu paralelo. Momentos distintos. Aí, isso eu também faço. Todo dia de manhã eu leio meu salmo, e leio lá meu salmo e falo, poxa, olha, esse salmo veio para mim hoje. Então é diferente. O que eu quis dizer de você sentar consigo mesma, tomar seu café e conversar consigo mesma. Você sabe uma coisa e é incrível que você fica sabendo de você. Você sabe uma coisa que quando a gente para olhar para dentro, né, nesse momento que você está falando, desse ritual maravilhoso, uma das coisas que eu faço todos os dias é me relembrar que eu só sei que eu nada sei. Isso é muito importante. Eu sinto isso de uma importância, porque eu não sei vocês, mas eu já vi tantos colegas aí de trabalho, tantas pessoas que começam a entrar essas verdades, né, de cada um, porque cada um tem a sua verdade, como eu sempre falo, todas estão certas, né, e acaba se tornando muitas vezes arrogante. E aí vem do despertar do profissional tóxico, né, que se torna uma coisa... Aquela soberba, né? Isso, e isso é muito importante, a gente sempre lembrar. Cryon, que é uma entidade maravilhosa, que eu faço parte do grupo da Medical Energy of Unification, ligado, trazido, que quem trouxe para cá essa energia, essa ferramenta da energia mágica da unificação, são os queridos Cristiano e Sabine, e eles trazem, e Cryon, que o Cristiano canaliza, fala muito isso, fala essa palavra assim, vocês não sabem que não sabem.
Mas é mesmo. Vocês não sabem que não sabem. Eu Porque falo isso é muito sabe que importante. muitas vezes eu estou em casa lá, né, conversando o tempo todo com a espiritualidade. Né? Aí fala, uma coisa, senhor, eu não sei. Você sai do julgamento. Uma coisa, eu não sei de nada. Não sei de nada. E nesse momento você Tudo sai eu do sei, tudo eu não sei. julgamento. Isso é Né? muito importante, Assim porque daqui que a eu pouco a falo. pessoa vai numa coisa e fala assim, porque aquele é religioso, porque aquele é porque não brava, a Já pessoa me tá parece. viajando, não presta, porque não sei o quê, e não, só que Eu não, estou né? aprendendo muito com isso aqui, porque eu parei muito de... Tem coisas que eu estou lendo lá, Fernês, não opino. Deixa quieto. Não, porque Gente, você eu acaba tô tendo, julgando. eu tô tendo esse cuidado comigo, essa De onde vigilância. veio esse pensamento? É uma vigilância. É muito Eu só sei que legal, nada cara. sei. Vocês não sabem. Isso aí é um filósofo Sócrates. sei que agora nada sei. vocês não sabem que não aprendi. sabem, e Cryon sempre traz essa. Eu passei. Até a mesma Gente, coisa. isso está sendo uma mudança tão maravilhosa na minha vida que eu vejo coisas. Nem, não opine. Não opine nem nos comentários, nem nada. Ou só leia e veja lá. Não é sabe problema que tá tudo meu. Certo, não é mesmo, nada, né? eu não tenho nada com isso. Tá Eu não vou. passando. É um ponto de vista da outra pessoa. Então, ali você vê cada comentário de gente como as Agora, se pessoas, né? feriu, Aí é sobre você. Exato. Aí Isso aí é uma coisa muito importante, porque se feriu, se o pega que é seu. pega que é seu. Não, eu não estou deixando isso, não. Eu feriu é seu ego falando não em me desequilíbrio. importo mais. Enfrenta, porque o problema é seu. Isso aí. Então, gente, nós acreditamos, né, que uma conversa conosco mesmo pode ser tão transformadora quanto aquela que temos com os outros, né? Eu descobri cada coisa de mim que eu nem sabe. Tem gente que conversa com a pessoa com ela mesma por uma semana. Não consegue nem sair. Só fica naquele vazio. Né? Olhando para aquilo. Gente, é muito gostoso, sabia? É um momento muito gostoso. Assim, quando você conversa, você está em paz, de boa. Você senta com essa xicrinha lá. Eu, normalmente, já tomo diariamente meu café com a espiritualidade, coloco a xicrinha lá da minha espiritualidade, sento, converso com ele, tomo, e eu não uso o celular. Não ponho o celular na mesa, porque é um respeito a eles. E às vezes eu fico até meio assim, às vezes chega a gente, vem na hora que eu estou lá de manhã. Mas não senta aí, a pessoa senta. Fala, por favor, está aí minha espiritualidade. A pessoa não fica afinada, é louca. Imagina, aí a pessoa que é católica, é da minha espiritualidade. A pessoa ficou com medo e voltou correndo. Às vezes era um cutucão lá, que nem voltou correndo, não voltou mais. Mas é assim, então, mas é importante, então, gente, tudo isso que foi conversado aqui sobre as personagens, sobre as histórias, tenho certeza que nós estaremos sempre nos encontrando aqui no podcast para falar sobre as personagens, sobre as histórias, sobre a evolução, a fazer essa reflexão, né, de como as personagens evoluem. E eu sou muito feliz que também tem uma grande novidade. Eu acho que quando esse podcast foi para o ar, essa novidade já está todo mundo sabendo, que é a nossa nova playlist das comédias que estão vindo aí para poder divertir e fazer refletir também. Um novo playlist no canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Então vamos encerrando a nossa conversa de hoje, que foi maravilhosa, foi rica. Agora eu deixo aberto as considerações aí da nossa psicóloga, né? O que foi que você achou da nossa conversa, da sua participação aqui. Fale do seu ponto de vista, algo mais que você queira acrescentar. O seu endereço aí lembrando que as pessoas do planeta todo vão ouvir. Então, eu estou aqui deslumbrada, né, com essa conversa, com esse papo. Uma delícia. É um podcast depois do final. Muito depois bem. Do final, que eles vão tomar um belo de um café. E com o outro que nada mais é do que extensões nossas. Muito feliz por estar aqui. E eu queria falar um pouquinho, rapidinho, né? Sobre um trabalho que eu realizo, que é de encontros de final de semana com grupos em hotel fazenda, ou então no campo, numa chácara. Onde a gente vai trabalhar autoestima, a gente vai trabalhar autoconhecimento,
A gente vai trabalhar o estresse diário. Que belo. Então, e está aberto as inscrições, né? É só entrar em contato pelo seu arroba. WhatsApp. Pode ser também no Instagram. Pode deixar na descrição também. Nós vamos deixar na descrição aí todos. No arroba dela. E é um trabalho, assim, muito gratificante, onde a pessoa nunca volta para casa do jeito que chegou. Maravilha, muito importante. É muito, mas muito enriquecedor mesmo. E eu queria agradecer, então, Inês, Lucélia, Fran, por estar aqui com vocês. Muito obrigada. Agradecemos, sentimos honradas com a sua presença aqui, dando sua contribuição para nossas histórias, para nossas personagens. E você, Fran? Eu só tenho a agradecer esse papo delicioso que a gente sempre tem. Muito obrigada. Eu quero dizer o seguinte, como no outro podcast, a gente já falou sobre meu arroba fran.eusou, né? Lá no Instagram tem o Linktree meu. E lá, você clicando, tem um deles ali que é um e-book que eu fiz, totalmente gratuito, falando sobre esse despertar. Então, se eu não me engano, tem umas 20 páginas, muito bacana, que veio de uma inspiração minha também. E onde ali eu trago essa questão das frequências, das vibrações, trago algumas tabelas, trago várias questões ali explicativas. E é gratuito. Quem sentir, é só clicar lá e vai cair no meu WhatsApp. E aí eu já vou enviar diretamente o PDF. Então, eu quero só agradecer por essa oportunidade. Aí, gente, já não percam, hein? Bacana, né? Isso aí. Você, Lucélia? Eu quero falar de um momento que foi muito engraçado aqui. Teve um momento em que eu percebi que a psicóloga Veronilda achou que nós duas estávamos brigando. E ela ficava dando um toque ali, tipo, as duas, para tudo, para o podcast, porque as duas estão brigando, isso não vai dar certo. Não é, não. Isso é bom. São os pontos de vista calorosos. Exatamente. E assim, que chega no consenso, né? Isso aí. Eu quero agradecer pela oportunidade das meninas aqui. Gratidão. Fran e Veronilda, duas terapeutas maravilhosas. Gratidão. E eu quero ressaltar mais uma vez a presença do Charles Rasselli, que está por trás da edição, né? Por trás dos podcasts. Ele está lá editando esse trabalho todinho do canal da Inês Marcondes. Gratidão a Deus, Pai Todo-Poderoso. E se inscrevam, né? Viu, Inês? Trazendo essas ferramentas. Se vocês, eu não estaria aqui. Essas ferramentas. Não sou nada sozinho. Tem a espiritualidade, tem vocês me apoiando, acreditando. Muito obrigada à espiritualidade que está envolvida nisso também, que a gente percebeu o tempo todo, todo mundo se arrepiava por aqui. Então a gente percebe que realmente eles estão conosco, conduzindo. Um abraço à alma deles e muito obrigada. E assim encerramos o nosso segundo encontro com o podcast, Depois do Final, com histórias que nos fazem refletir sobre escolhas, amor, esperança, transformações e a importância de se conectar consigo mesmo. Agradecemos imensamente aos profissionais que nos ajudaram a trazer suas reflexões e a você que nos acompanha e mantém esse canal vivo com sua presença, comentário e carinho. E nem custa nada, não é? Vocês continuar patrocinando a FM, contando histórias com Inês Marcondes, o canal que vai ter variedades maravilhosas. Muitas novidades vindo aí no canal Contando Histórias com Inês Marcondes. Você já fez sua inscrição? Nós também estamos no Spotify. Nos siga lá também. E se inscreva, comente, dê like, não custa nada. E para nós é tão importante. É só ir lá, ó, naquele dedinho lá. Dê like, o dedinho, né? O joinha. O joinha. Clica lá, não custa nada vocês fazerem para nós, isso é tão importante. E é isso. Nós agradecemos então a todos e contamos com o patrocínio de vocês.
para que continuemos aí no nosso canal contando histórias com Inês Marcondes. E é isso, até o próximo encontro depois do final. Beijos!